Boa noite. Estamos aqui hoje, né, um momento tão esperado para discutirmos questões ético-raciais na educação. Eu gostaria de apresentar as meninas que vão ficar aqui com a gente, dar todo o apoio, né, nessa noite, que a gente espera que vocês aproveitem muito, muito mesmo, porque o tema, ele é relevante. Embora seja um tema que já esteja sendo discutido, ele ainda é muito novo. Né? Nós ainda, enquanto educadores, cometemos erros, não por maldade, né? Mas por não conhecer o tema profundamente. Então, hoje a gente está aqui para discutir essa questão. Nós estamos hoje com a Débora, que ela é integrante do GFORP, e a Rosane, que é da Unirio, que veio nos apoiar na parte técnica. Nos dar uma força aí, né, Rosane? Tá, meninas? Então, nós desejamos a todos vocês uma noite proveitosa. Vai ter um primeiro momento com a fala, né, da Iodeli, e depois a gente vai abrir esse momento para discussão, tá? A Iodeli, ela é professora de educação básica, pedagoga e mestre em educação pela UFSCar. E ela também é membro dos grupos de pesquisa Educação das Relações Étnico-Raciais e Educação Infantil e Pequena Infância em Contexto. Uma coisa que a Iodeli conhece é criança, né, Iodeli? Só lembrando, né, o título da live hoje é Literatura Infantil e Personagens Negras. Olha só que interessante. Indicações e práticas para a educação para as relações étnico-raciais. A Iodeli, eu tive o prazer de conhecer ela num trabalho que ela fez na escola que eu estava diretora no ano passado, 2021, e ela foi um divisor de águas para nós, né? Quando ela trouxe o trabalho que ela realizava, as informações que ela pesquisa, ela foi um divisor de águas, a Iodeli. A partir daquele momento, nós falamos assim, opa, tem um monte de coisa errada, vamos parar e pensar no que está errado e reconstruir tudo isso, né? E na época, a Emei Francisquinho passou a ter um outro olhar para essas questões. Então, eu te agradeço por você ter aceitado esse convite, e espero que a gente esteja aqui para discutir mesmo, né? Para tirar muita coisa que é falta de conhecimento, e nós queremos avançar. A educação sempre quer avançar, tá? Fique à vontade, uma boa noite para todos. Boa noite para todas as pessoas. Primeiramente, quero agradecer a Solange pelo convite. E é muito bom saber que o trabalho é um divisor de águas, né? E esse é um trabalho, é fruto de um trabalho feito com muito amor, mas com muito afinco. Eu precisei estudar muito para conseguir olhar e trazer a beleza desses livros. Então, agora eu vou fazer uma apresentação de slides para vocês. A gente vai fazer essa apresentação e depois a gente abre para o diálogo. O diálogo é muito importante. E aí, tem essa dimensão da formação do professor que tem os seus conhecimentos, que erra, que acerta, mas está sempre buscando conhecer, sempre buscando melhorar. Então, eu vou pedir para as mulheres que estão nos bastidores colocar minha apresentação. Muito obrigada. Bom, eu intitulei essa apresentação como Literatura Infantil e Personagens Infantis Negras, Indicações e Práticas para a Educação das Relações Étnico-Raciais. Hoje eu não vou falar sobre a Lei 10.639, né, que é a lei que altera a LDB, que vai falar sobre a educação das relações étnico-raciais, porque eu já imagino que a maioria das pessoas conhece essa lei. Se não conhece, procure saber que é uma lei, né? Então, não tem aquela dimensão, mas eu não gosto, eu não vou, eu não quero. A gente tem que, né, para viver em sociedade, a gente tem que aí obedecer às leis, né? Então, hoje eu vou focar na literatura infantil e pensando nas personagens infantis negras, né? Então, vamos lá, vamos começar. Bom, então, a Solange já fez a minha apresentação, o meu nome é Iodeli Floriano Silva, eu sempre gosto de dizer qual o significado do meu nome, porque ele talvez tenha muito de quem eu sou, mas do lugar onde eu vim, né? O meu pai e a minha mãe são duas pessoas maravilhosas, militantes do movimento negro, e eu nasci nos anos 80.
E quando eu nasci, o meu pai e minha mãe tiveram contato com um livro de nomes africanos e escolheram esse nome, que quer dizer alegria que vem para casa, né? Como a Solange disse, eu sou professora da educação básica, fui muito tempo professora da educação infantil e agora eu estou no ensino fundamental na rede particular aqui do município de São Carlos. Recentemente eu me tornei mestre em educação, né, pelo programa de pós-graduação da UFSCar, e aí eu faço parte de 2 grupos de pesquisa e também de um laboratório muito importante que fica na UFSCar, que é o Laboratório de Práticas Pedagógicas em Educação das Relações Étnico-Raciais, que é coordenado pela professora Tatiane Constantino Rodrigues. Esse laboratório é onde a gente recolhe práticas e reproduz essas práticas, né, para que os professores tenham acesso. Bom, como é que eu dividi esse nosso encontro, né? Mesmo virtual, eu considero ele um encontro, como se cada um viesse e se trouxesse, né, para o encontro. E o encontro, ninguém encontra uma pessoa sem querer encontrar. Então, o que eu peço aqui para a gente começar é que a gente se abra a esse encontro, se abra para escutar, se abra para ver, e agora a gente baixe o julgamento. Ai, é certo ou errado? Ai, meu Deus, o que eu fiz? Mas eu usei esse livro, mas eu não conheço. Não, vamos receber, vamos trocar sem julgamento. Então, as etapas do encontro. Eu vou falar um pouco qual é o objetivo desse encontro, vou falar da literatura infantil e as personagens negras. Elas não foram olhadas da mesma maneira sempre, né? Vou fazer indicação de alguns livros, lembrando que existem uma quantidade que eu considero relevante. Não existem só 2 ou 3 livros, né? Com personagens negras infantis. Vou falar um pouco da prática rapidamente e a gente vai finalizar. E vai finalizar para abrir, para iniciar o diálogo. Bom, qual que é o objetivo do nosso encontro de hoje? Dialogar sobre o protagonismo negro na literatura infantil. Indicar alguns livros infantis com personagens infantis negras e apresentar práticas para a educação das relações étnico-raciais. E aí agora eu vou pedir um momento que vocês fechem os olhos aí. E eu quero que vocês imaginem um livro infantil que marcou a sua infância. Pensem num livro infantil. Eu vou pedir para você escrever no chat o nome desse livro. Um livro que te marcou a infância. Escreva no chat, vamos deixar gravado, né? Um livro infantil que marcou sua infância. Muito bem. Bom, os livros, eles têm essa dimensão de marcar momentos da nossa vida. Os personagens dos livros, eles marcam a nossa vida no sentido de a gente viver um pouco aquela história. É como se a gente se deslocasse do aqui e do agora e fosse viver a história de outra pessoa pelo livro. Seja uma pessoa adulta, seja uma criança, né? Agora, mais uma outra palavra. Eu quero que você imagine um livro infantil com uma personagem negra. Que livro te vem à mente nesse momento? E eu quero que você escreva o título desse livro no chat. Escreva o título desse livro. Eu vou dar um tempo. E aí, por que eu faço essas perguntas? Porque a gente vai observar todo o movimento da literatura infantil na nossa própria vida. E quando eu faço essa pergunta, imagine um livro infantil com personagem negra. Eu suponho, e aí as minhas suposições têm dado muito certo. Vamos ver se eu vou acertar, né? E aí vocês vão me dizer se sim ou não. Quando eu faço essa pergunta, esses livros vêm na parada, assim. Eles são o top 3, né? O Menina Bonita do Laço de Fita, o Menino Marrom e o Cabelo de Lelê. Bom, hoje a proposta desse encontro não é tecer crítica sobre esses livros. O que eu já quero adiantar é que esses livros são muito utilizados, principalmente no mês de novembro. Então, no mês de novembro, as professoras se lançam mão desses livros. Alguns pesquisadores e pesquisadoras já construíram pesquisas, artigos científicos, tecendo críticas um tanto quanto importantes e relevantes sobre esses livros. Eu
hoje, como professora, não utilizo esses livros. E eu posso dizer que eu nunca utilizei, na verdade, né? Eu acho que talvez seja a minha percepção um pouco de criança negra que fui e um certo incômodo, eu não sabia, né? Eu tinha um incômodo ao ler esses livros e depois, lendo a crítica deles, eu entendi um pouco, né? Esse é o momento que as professoras falam, nossa, mas eu usei, e agora, meu Deus? Em um dado momento, são esses livros que estavam disponíveis. São esses livros que tinham na escola. E o que eu quero dizer hoje é que existem outros livros, tá? E hoje não é o momento da crítica. A gente pode se encontrar num outro momento para organizar todas as críticas que os pesquisadores e pesquisadoras da área teceram sobre esses 3 livros. Muito bem. Para começar, eu vou trazer um pouco da ideia do que foi a literatura infantil no Brasil. A literatura infantil chega no Brasil na primeira metade do século XIX. E ela vem no sentido de criar uma narrativa sobre o que era o Brasil, ou como a gente queria esse Brasil, né? Só que ela vem trazendo um modelo europeu. Então vocês devem imaginar que tipo de personagens vem para o Brasil através da literatura infantil. E a ideia dessa literatura, e eu até coloquei em negrito, é que ela servia como um instrumento de apropriação brasileira de um projeto educativo, ideológico, voltado para as crianças brancas. Por que para as crianças brancas? Porque esse é o público que estava lá na Europa. Criança negra não lê. Por que eu vou pensar na população negra? E esse era um momento que o Brasil vivia. Como é que a gente quer o Brasil? E as pessoas que traziam essa literatura, ou que pensavam literatura, ou que pensavam a sociedade, não acreditavam no Brasil que tivesse a contribuição dos povos africanos e indígenas. Então, essa literatura é voltada para crianças brancas. E a literatura infantil também tem uma característica, não só no Brasil, mas uma característica de ensinar as crianças. Então, não é uma literatura de leite. As crianças não vão ler para experienciar algo novo, assim como a literatura adulta. Era uma literatura totalmente educativa. Então, é aquela literatura que vem com a moral, para eu ensinar como a criança deve ser boa, comportada, educada, né? E aí, buscar formar cidadãos, né? Bom, então a literatura infantil chega no Brasil com essas características. E aí, só uma parada. Eu vou usar aqui muitas referências e eu estou colocando a capa dos livros. Todos esses livros que eu estou usando hoje estão na internet em PDF. Eles existem fisicamente, mas eles estão em PDF. São livros que eu usei muito na minha dissertação para olhar para esse histórico das personagens negras na literatura infantil. E aí eu trago um primeiro livro, que é O Racismo e o Antirracismo na Educação, né? Esse é um livro de 2001, ele é organizado pela Eliane Cavaleiro. E aí eu trago um capítulo da professora Andréa Lisboa de Souza, e ela vai resgatar como as personagens negras eram vistas ou não vistas dentro da literatura infantil. E aí ela vai dizer que logo de cara, né, primeiramente, elas não apareciam, existe uma ausência. Existe uma ausência, não tem relato. Aí vem os livros né, que vêm importados da Europa, as personagens negras não apareciam. E aí, o tempo vai passando, eis que começam a aparecer. Só que ela observa que as ilustrações trazem essas personagens, sejam crianças, sejam jovens ou idosos, de maneira depreciativa, de maneira caricata e animalizada. E aí, com relação às narrativas, então ela fala das ilustrações, a personagem negra é descrita exercendo funções sociais consideradas inferiores e ela aparece como minoria e totalmente sem humanidade. E aí vocês vão entender um pouco quando eu mostrar as observações da Heloísa Pires Lima. Esse é o segundo livro, que também tem em PDF, é um livro de 2001, que é organizado pelo professor Kabengele Munanga.
E aí o capítulo da Heloísa Pires Lima, que também é uma autora de livro infantil, é uma antropóloga muito importante para esse campo, a Heloísa vai dizer, novamente, as personagens no primeiro momento, as personagens negras, elas são invisíveis. E aí no segundo momento elas vão aparecer como escravizadas. Então toda e qualquer personagem que apareça no texto, ela é escravizada. E aí a Heloísa propõe uma linha muito interessante, que ela propõe a leitura de imagens. E aí eu retirei essas imagens do capítulo da Heloísa. A Heloísa vai trazer principalmente Monteiro Lobato. E aqui também não é um momento de discussão sobre Monteiro Lobato é ruim. Eu não vou me ater a isso nesse momento. Vou na linha da Heloísa e ela vai mostrar como são as ilustrações nos livros do Monteiro Lobato. E aí, no caso, o sítio, né? Então, veja a personagem que vocês devem conhecer. A única personagem negra aqui, nesse contexto, é a tia Anastácia. E vejam que a tia Anastácia era é uma mancha preta. Ela não tem olhos, ela não tem nariz, né? Só observem nesse momento, que aí depois eu vou apontar. Bom, o que a Heloísa Pires Lima vai dizer? Vamos ver essa foto onde tem as setas. Ela vai dizer que o rosto da tia Anastácia está qual o rosto desse animal do cachorro. Nossa, eu que exagero. Ela fez um estudo aprofundado. Não sou eu que estou dizendo, ela fez um estudo, né? Então, olha aí. O que isso diz na entrelinha? Que essa é uma personagem animalizada, que essa não é uma personagem humana. E aí a ilustração não foi feita pelo Monteiro Lobato, mas a gente vai falar um pouco. Monteiro Lobato traz a escrita, né? Tem uma intenção aí de desumanizar essa pessoa, de animalizar essa pessoa. E muito da narrativa do processo de escravização era dizer que as pessoas negras não eram humanas, né? Aqui, novamente, nesse círculo vermelho, a tia Anastácia aparece tal qual o porco, né? Bom, esse foi um recorte e a gente tem outros títulos que tem pessoas que estudam somente ilustração. Esse foi um recorte, né, de como essa personagem negra aparece depreciada, desumanizada e animalizada. E aí eu vou trazer um pouco do texto, né? Porque como vocês sabem, a literatura infantil, ela é texto e imagem, imagem e texto. E dessa combinação vem a literatura infantil. Bom, no texto, e aí eu vou trazer o Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato, a tia Anastácia, que trabalha a serviço de uma família branca, é apresentada como negra de estimação. Quando a gente fala estimação, é um gato, é um cachorro, né? Um animal de estimação, cujas histórias são frequentemente desqualificadas pelas outras personagens. E aí eu vou ler um trecho, tá? Abre aspas. Pois cá comigo, disse Emília, só aturo essas histórias como estudos da ignorância e da burrice do povo. Prazer não sinto nenhum. Não são engraçadas, não têm humorismo, parecem-me muito grosseiras e até bárbaras. Coisa mesmo de negra beiçuda como tia Anastácia. Não gosto, não gosto e não gosto. Outra passagem. Bem que se vê que é preta e beiçuda. Não tem a menor filosofia essa diaba. Sina é seu nariz, sabe? Todos os viventes têm o mesmo direito à vida. E para mim, matar um carneirinho é crime ainda maior do que matar um homem. Facínora. Se a gente fosse parar para esmiuçar todas essas palavras e quais adjetivos são colocados para a tia Anastácia, a gente vê aí o racismo explícito. Então não tem nada, é explícito, é explícito.
Como hoje uma pessoa se refere a uma outra pessoa negra dessa maneira? Isso é racismo, né? Não tem outro. Ah, mas ele não teve. Não, mas ele é um homem à frente do seu tempo. Ele é um homem do seu tempo. Não. Isto é racismo, pura e simplesmente. E aí, pesquisadores, um grupo de pesquisadores e pesquisadoras vão começar isso mais ou menos no final dos anos 70, 80, eles vão começar a juntar tudo isso, todas essas características, eles vão olhar para os livros infantis e vão dizer que existe uma hierarquização. O que é uma hierarquização? Personagens brancas estão no topo, sendo muito bem representadas tanto pelo texto quanto pelas ilustrações, e as personagens negras e indígenas estão num lugar abaixo. E aí eles vão dizer aonde está o ponto, porque é fácil, mas estão em cima e outros embaixo. Eles vão elencar ponto por ponto. E aí eu vou trazer esse livro, que foi uma produção do CERT, que se chama Educação Infantil, Igualdade Racial e Diversidade, Aspectos Políticos, Jurídicos e Conceituais. Esse livro também está em PDF na internet. E aí, no capítulo da professora Débora Araújo e do professor Paulo Vinícius, o capítulo do livro é Diversidade Étnico-Racial e a Produção Literária Infantil, Análise e Resultados. A Débora e o Paulo Vinícius vão elencar e juntar num quadro todas as formas de hierarquização que pesquisadores e pesquisadoras foram observando ao longo do tempo. E são tantas e tantas e tantas que eles conseguem fazer dois quadros. E aí, dentro desses quadros, vão ter várias características. Eu vou citar uma, né? A ausência de personagens negras praticamente não existia, associação do ser negro como castigo ou feiura, associação do negro com simplicidade, primitivismo, ignorância, proximidade e natureza, associação com personagens antropomorfizadas, que quer dizer associadas a como se fossem animais, né? Enfim, quadro gigantesco e feito a partir de evidências, né? Bom, nem tudo permanece como está. As coisas foram mudando. E hoje, e principalmente a partir da Lei 10.639, a gente pode dizer que existe um novo cenário. E quando vocês podem me perguntar, então tá tudo bem agora, só tem livros maravilhosos, não. O novo cenário que eu digo é que hoje a gente tem um grande número de livros sem esses estereótipos. Mas vira e mexe, um livro é lançado com estereótipos. Hoje eu não vou falar desses livros, porque também vai dar muita polêmica, né? Hoje eu vou falar dos livros que trazem as personagens negras representadas de modo positivo. E aí, como eu disse, esse novo cenário ele é caracterizado pela influência da Lei 10.639 de 2003. Quando essa lei vem e altera a LDB, o mercado editorial precisa mudar. As editoras começam a olhar para os seus catálogos e falam: nossa, mas não tem livro com personagem negra. Nossa, a gente precisa se movimentar. E aí vai acontecendo essa mudança gradual. E nesse novo cenário, então, existe a associação das personagens negras em situações não discriminatórias, a presença dos contos africanos, então existe um resgate desses contos. As personagens negras vão aparecer como protagonistas e narradoras da sua própria história. Então não é uma outra personagem, uma personagem branca contando sobre uma personagem negra, principalmente as crianças. A gente vai ver a presença de famílias negras, porque dentro da hierarquização a gente vai ver que a personagem negra aparece do nada, ela não tem origem, não tem família, né? E os traços físicos e comportamentais são idealizados e supervalorizados. E aí agora é a hora de pegar caneta, de dar print na tela, não sei, é a hora das indicações. Eu considero esse momento a cereja do bolo, que são as indicações. E aí, como que eu vou dividir essas indicações?
A professora Débora Araújo é uma professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Ela escreveu um artigo em que ela divide esse novo cenário, né, da literatura infantil com personagens negras, e ela vai dividir em tendências, que ela chamou de tendências da produção na literatura infantil infanto-juvenil contemporânea. E ela vai dividir em 3 tendências. Eu adicionei mais 2, né, porque eu acho que podem ser importantes e trazem uma outra dimensão, né? Bom, a primeira tendência são os conflitos do universo infantil. Os livros que são incluídos nessas tendências são livros que apresentam as personagens negras vivendo coisas corriqueiras, como almoçar, dormir, a chegada do irmão mais novo. E em nenhum momento no texto aparece a palavra negro. A mãe negra chegou e abraçou seu filho negro, que deu um lindo sorriso negro para o... Não. A gente vai saber que essas personagens são negras pela ilustração. E, normalmente, nesse Conflitos do Universo Infantil, as crianças, as personagens infantis, estão vivendo coisas, conflitos de criança, né? E aí eu trouxe o primeiro livro, e aí eu já peço atenção, porque vocês vão reparar que alguns nomes, principalmente de autoras, vão se repetir. Então, esse é o primeiro livro, Enquanto o Almoço Não Fica Pronto, um livro da Sônia Rosa, a ilustração da Débora, da Bruna Assis, da editora Escrita Fina, e esse é um livro de 2020, que inclusive fez parte de uma campanha de um banco, que eu não vou falar o nome, que vocês sabem qual é, que distribui livros infantis, né? Fez parte da última campanha. O segundo livro, dentro do universo dos conflitos do universo infantil, é um livro do rapper Emicida, que se chama E Foi Assim Que Eu e a Escuridão Ficamos Amigas. Ele é ilustrado pelo Aldo Fabrini e foi lançado em 2020 também pela Companhia das Letrinhas. O terceiro livro é O Cheirinho de Neném, da autora Patrícia Santana, com ilustrações do Tiago Amormino e a editora Masa. E aqui eu dou uma paradinha, porque é muito importante valorizar essa editora. A Masa, assim como a editora Nandiala, assim como a editora Palas, são editoras especializadas na temática étnico-racial. São pequenas editoras que têm privilegiado essa temática e privilegiado autores e autoras negras. A Masa é uma delas. Bom, aí a gente vai para a segunda tendência, que é a valorização da estética e da identidade negra. Nessa tendência, sim, esse cabelo crespo, essa pele negra, ela é valorizada. Nossa, mas por que isso é importante? Nossa, mas por que ficar falando do cabelo é tão importante? Ficar falando da cor da pele, do formato do nariz é tão importante? Se a gente pensa que esse corpo, essa imagem foi não, né? E ainda é tão desvalorizada, porque hoje, se a gente pensar, o padrão de beleza ainda hoje não é de uma pessoa negra, não é de um cabelo crespo, né? Então, a valorização estética e da identidade negra é importante, sim. Por isso, a Débora vai apontar essa tendência. E aí eu trago o livro que, inclusive, está aqui no meu fundo, que é O Mundo no Black Power de Taió, da Kilson de Oliveira, com a ilustração da Thaisa Borges, e ele é de 2013 e saiu pela editora Peirópolis. Eu não vou contar a história dos livros, mas esse aqui eu vou dar um spoiler, porque esse livro é muito importante. Ele traz a história de uma menina que se chama Taió, e a Taió tem sempre uma relação muito afetiva com a mãe, a partir do cuidado com os cabelos, né? Com seu cabelo crespo, no tipo de penteado Black Power. E a Taió vive dentro do ambiente escolar, e isso não é uma coisa que não é incomum, aliás, isso é muito comum. Ela vive dentro do ambiente escolar uma experiência de racismo, em que os colegas de turma dizem que o cabelo dela é feio, enfim, tudo que a gente já conhece. E a Taió dá uma resposta. Ela dá uma resposta porque ela foi muito preparada. Ela sabe muito bem de onde ela vem. Ela sabe sobre os seus ancestrais e ela dá essa resposta. E aí, na terceira parte do livro, ele vai dizer sobre o que essa menina imagina
no seu Black Power. O que aparece? O que significa esse Black Power na vida da Taiyong? Esse é um livro muito importante e essa autora também é uma das autoras muito importantes, vocês vão ver ela aparecendo de novo, que é a Kyu-san de Oliveira. Ainda dentro da valorização da estética e da identidade negra, a gente tem o livro Betina, da professora Nilma Lino Gomes. A professora Nilma Lino Gomes é professora da UFMG e não foi só professora da UFMG, ela também foi ministra, né? No governo Dilma, é uma pessoa muito importante para o campo das relações étnico-raciais, da educação das relações étnico-raciais. Bom, esse livro vem com a ilustração da Deise Nascimento, novamente a editora Masa, e é um livro de 2009. Ainda dentro da valorização, a gente tem novamente a Kyu-san trazendo o Black Power de Akin, e aí ela vai trazer agora um personagem, um menino. Então, a gente vê alguns pesquisadores e pesquisadoras têm apontado uma grande quantidade de meninas nos livros infantis com personagens negras. E aí aqui o Sam vai trazer um menino, né, para contar dessa relação com o cabelo. Esse é um livro de 2020, que saiu pela editora Cultura e com a ilustração do Rodrigo Andrade. E aí eu vou para a terceira tendência, que é muito importante. E aí eu vou dizer que é muito importante para todos e todas, né? Em nenhum momento aqui vocês vão me ver dizer que o livro infantil com personagem negra é só importante para um grupo de crianças negras. Ele é importante para todas as pessoas, inclusive os adultos brancos, né? Essa terceira tendência é o resgate da herança e da ancestralidade africana. E aí a Heloísa Pires Lima, aquela que vai fazer análise dos livros, Heloísa também é escritora, e ela vai escrever o Histórias da Preta, que é um livro, quase um livro de história, né? Ela conta a história da preta em todo o resgate dessa ancestralidade africana. E aí a ilustração vem com a Laura Beatriz e publicado pela editora Companhia das Letrinhas em 1999. Então esse livro vem antes da Lei 10.639. Novamente a Sônia Rosa com os Tesouros de Monifa, com a ilustração de Rosinha e a editora Brink Book. E depois eu vou falar sobre uma prática desse livro. E aí eu vou adicionar as tendências da Débora, uma quarta tendência que é tão importante quanto, que são livros que trazem as manifestações culturais afro-brasileiras. E o primeiro, novamente com a autora Sônia Rosa, é o livro É Tambor de Crioula, com a ilustração da Mariana Massarini, editora Projeto. Esse livro também é um livro novo, de 2020, e ele vai trazer essa manifestação, que é muito conhecida no Maranhão, que é o tambor de crioula. Outra manifestação cultural muito importante para o nosso país, e ela é encontrada principalmente aqui na região sudeste, é o congado, né? Então, o Edmilson de Almeida Pereira, que é um ótimo escritor, que também publica bastante pela editora Masa, vai trazer o congado para crianças. E ele vai trazer as personagens do congado em versos, né? Um livro muito bonito, um livro de 2006. Ainda trazendo as manifestações culturais, a Sônia Rosa traz uma coleção que se chama Coleção Lembranças Africanas, em que ela vai trazer, são livros curtos e pequenos, ela vai trazer várias manifestações, né, afro-brasileiras, como a capoeira, o jongo, o maracatu, a feijoada e o tabuleiro da baiana. E essa coleção sai pela editora Palas, que é uma editora especializada, né, em 2004. E aqui um livro lindo, que é um livro de imagens, então um livro que não tem texto, é um livro do Josias Marinho, que se chama Benedito. Ele saiu pela editora Caramelo em 2014, é um livro surpreendente, assim, pelas imagens, o Josias, né, vai nos conduzindo para um lugar muito bonito. Bom, aí eu trouxe a última tendência, que eu anexei as tendências da Débora, que são livros em que as personagens estão no continente africano. E aqui eu só peço um cuidado, e talvez não seja um cuidado, uma observação. Muitos desses livros trazem essas personagens vivendo em ambientes rurais, ambientes que não são urbanos, né? E aí, isso pode vir a trazer
uma ideia de que o continente africano não tem cidades, como Rio, São Paulo e Nova York. E pelo contrário, o continente africano tem muitas áreas urbanas. As pessoas que moram nos vários países do continente vivem em vários contextos: rural, floresta, urbano. E muitos desses livros trazem esse contexto um pouco rural e da floresta e da natureza. Não são livros ruins, mas é preciso que a gente também traga essa ideia do ambiente urbano, né? Esse é um livro do André Neves, que é um autor brasileiro, que se chama O Bax. A ilustração e o texto é dele, que saiu pela editora Brink Book em 2010. E conta a história linda de uma menina que gosta muito de histórias, né? Ainda no continente africano, eu trouxe um livro, As Panquecas de Mama Pânia. Esses autores são autores europeus, né? O Rich Chamberlain e a Mary Chamberlain, imagino que são casados, né? Parceiros e parceiras. E a ilustração é da Julia Kernis, saiu pela editora SM, e o livro não é de 20.105, enfim, é de 2015. Eu errei aqui, tá? Bom, feitas essas indicações, e assim, essas indicações foram, eu enxuguei, porque senão a gente ia ficar a noite inteira falando sobre indicações, e eu também já tenho que finalizar essa apresentação. Eu vou passar agora por algumas práticas pedagógicas. E principalmente na educação infantil e no fundamental, existe a prática de a professora ou o professor ler o livro e vão fazer um desenho sobre o livro. Será que só isso que existe dentro da educação a partir do livro? E aí, como bons professoras e professoras, vocês sabem que não existe só isso de fazer o desenho do livro. É possível ser feita a leitura diária, é possível ter um canto de leitura, um cantinho que as crianças possam escolher. É possível fazer uma sequência didática, é possível trabalhar por projeto, fazer uma leitura literária, trabalhar conteúdos. As crianças também podem levar o livro para casa, é possível fazer uma contação. E lembrando que contação não é a mesma coisa que ler. A contação ela é contada. A professora lê o livro e conta, sem o livro. Outra prática muito interessante, a família vir ler. A família vem, escolhe um livro e lê para as outras crianças, né? É possível fazer teatro, receita, e aí eu coloquei reticências, porque isso tem a ver com a nossa criatividade, né, de professor e professora. E aqui são pequenas sugestões, pequenas e humildes sugestões de coisas que eu já fiz, né? Então, com o livro do Emicida vai trazer uma situação de medo de escuro. E aí a escuridão vai aparecer como uma personagem, o medo vai aparecer como um personagem e a coragem também como personagem. Esse livro, inclusive, existe um vídeo curto dele que as crianças gostam muito de assistir, foi muito bem feito pelo Emicida. E aí a sugestão é um trabalho com luz e sombra. Então, eu trabalhei com as crianças num ambiente fechado, de escuro, levei lanterna, levei vela, e elas foram brincando com essa contradição entre luz e sombra. Bom, com o livro Black Power de Akin, eu trouxe uma prática de atividade que pode ser muito importante. Comumente, vocês já devem ter escutado pessoas mais velhas ou pessoas não tão mais velhas que se referem ao cabelo crespo como cabelo ruim. E isso é importante que a gente diga e reafirme para as crianças. Não existe cabelo ruim ou cabelo bom. Não existe cabelo fácil de lidar ou difícil de lidar. Existem cabelos. E a diferença entre os cabelos simplesmente é a curvatura dos fios. Quando a gente coloca esse nome para as coisas, tudo fica mais explícito. E aí o juízo de valor, o que é ruim, o que não existe, né? E isso pode ser um trabalho com linhas, né? Eu vi uma professora fazer esse trabalho, também fiz esse trabalho, a curvatura do cabelo, trabalhar linhas, né? Bom, outra sugestão é um trabalho com os tesouros de Monifa. Os tesouros de Monifa traz uma história de uma menina de 10 anos que no dia do seu aniversário ela recebe uma caixa. Nessa caixa estão as recordações da tataravó que foi uma escravizada. E aí a sugestão é criar com as crianças e fazer, né,
uma caixa de memórias e de recordações. Cada criança tem a sua. E a última é o livro As Panquecas de Mama Pânia, que conta a história de uma família, uma mãe e um menino que vão fazer panquecas. E eles têm que ir à cidade comprar as coisas, né? Eles têm que ir ao mercado comprar todos os ingredientes. E aí o menino vai convidando as pessoas da aldeia, várias pessoas da aldeia. Enfim, tem um final surpreendente que fala sobre cooperação, né? Muito bonito. E a sugestão é uma atividade que as crianças adoram, que é a culinária, né? E que a gente pode trabalhar gênero textual receita, quantidade, enfim, a gente pode trabalhar muitas coisas. Agora, para finalizar, vocês vão dizer, nossa, ela falou tanta coisa, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Que caminho eu sigo? Então, atenção. É importante que a gente faça a lista de livros. Então, alguém indicou um livro bom, vá fazendo a sua lista de livros. Procure esses livros nas bibliotecas de bairro, na escola, com colegas, né? Existem pessoas que gostam de colecionar livros, que têm acervo. Leia esses livros criticamente. Como fazer isso? Observe o texto, observe a ilustração, vê se essa personagem está apresentada de forma animalizada, vê se ela tem protagonismo. Veja, observe criticamente, se afaste um pouco, né? Eu adoro esse livro, sempre usei. Olhe ele com outros olhos. Pesquise a trajetória dos autores e das ilustradoras. Autores, autoras, ilustradores. Hoje a gente tem a internet para pesquisar isso. Quantos livros eles fizeram, onde publicaram. E hoje, com as redes sociais, os perfis literários são muito comuns e vocês podem ter indicação. As pessoas fazem resenhas, indicam livros, contam sobre os livros, né? E vale muito a pena. E para finalizar, eu vou ler um trecho de um livro dessa autora, que se chama Chimamanda Adichie. É uma autora nigeriana que escreve livro para adultos, mas ela vai falar nesse livro sobre o perigo da história única. Então, quando a gente é alimentado na infância, só livros com personagens brancas, a gente está contando uma história única para todas as crianças. E não existem histórias únicas, existem histórias múltiplas. E a Chimamanda vai dizer assim, abre aspas, as histórias importam, muitas histórias importam. As histórias foram usadas para espoliar e caluniar, mas também podem ser usadas para empoderar e humanizar. Elas podem despedaçar a dignidade de um povo, mas também podem reparar essa dignidade despedaçada. A autora americana Alice Walker escreveu sobre os seus parentes do sul dos Estados Unidos que haviam se mudado para o norte, quando apresentou a eles um livro sobre a vida que havia deixado para trás. Abre aspas. Ficaram sentados, lendo eles próprios o livro, me ouvindo ler o livro, e uma espécie de paraíso foi reavido. Fecha aspas. E a Chimamanda continua. Eu gostaria de terminar com essa ideia. Quando rejeitamos a história única, quando percebemos que nunca existe uma história única sobre lugar nenhum, reavemos uma espécie de paraíso. Eu termino aqui agradecendo a atenção de todas as pessoas e agradecendo o convite e abrindo agora para o debate e para as perguntas. Muito obrigada. Foi uma apresentação assim, a gente só tem a agradecer a Eudeli. É assim que fala, Eudeli? Eu já estou olhando aqui meu bolso, aqui, sair comprando tudo para a escola, né? E eu estou me sentindo igual um bebezinho hoje, que eu vi ele andando, assim, sabe? Parece que é um mundo novo que vai se abrindo ali. Já pensando na parte pedagógica, né? Agora, quem quiser fazer pergunta, né, para a Eudeli, eu vi a Camila Gonçalves aí, a Giralda, a Alexandra, né? Vamos fazer pergunta e aproveitar essa pessoa espetacular que veio, né? Quem quiser já pode registrar sua pergunta no chat. Acho que
Ninguém tem pergunta, né? Porque foi tão boa a live assim, né? Mas não pode, né, gente? A Camila está falando obrigada por compartilhar todo o conhecimento. A Rosane só tem elogios. A Alexandra vai fazer uma pergunta, né, Lê? Ana Paula, uau, estou extasiada. Então eu vou fazer pergunta para vocês. Vocês vão me respondendo aí no chat. Vocês conheciam algum desses livros que eu apresentei? Alguém aqui conhecia? Diga-me aí no chat quais livros vocês conheciam. Vamos ver. Já falaram, tem um livro que chama Cor de Coraline, eu não citei esse livro, né? Ele é um livro interessante para falar, principalmente, a gente tem na escola aquela ideia de, o lápis cor de pele, né? Então, para falar um pouco das cores, né? O Obax a Karina conhecia. Quem mais, gente? Emicida. O Emicida tem um outro livro, assim, considero bem famosinho. Eu não trouxe ele porque todo mundo conhece. Aquele ator, né, o Lázaro Ramos, ele escreveu bastante. Lázaro também tem livro. Eu tive que tirar, assim, com dor no coração, mas Lázaro também tem livro. Eu amo aqueles livros dele. Eu acho que ele fez baseado nos filhos dele, não foi? Sim. A gente vê a entrada um pouco dessas pessoas fora da literatura, né? Tanto Lázaro como o Emicida, resgatando um pouco, mudando um pouco a partir do momento que tem os filhos, né, com essa paternidade, eles vão começar a produzir, tanto o Emicida como o Lázaro, né? Então, o Lázaro tem o caderno de rimas do João, o caderno sem rimas da Maria, o Lázaro tem o Sinto que Sinto, que é um livro lindo, lindo, que fala sobre sentimentos também, e outros também. Lázaro e Emicida, tem gente que tem. Tem uma pergunta, né? Você está visualizando a pergunta? Eu tô. Pergunta da Tânia? Isso. Que a Tânia pergunta, com tanta informação que temos ainda, encontramos pessoas com dificuldade de trabalhar sobre a pessoa preta. Você acha que é possível isso ter um fim? Ai, Tânia. Tânia, eu acho que hoje a internet, ela tem muita informação, mas ela não tem muita formação. Então, acho que a gente precisa, não é correr atrás, mas eu acho que, e a partir do momento, por exemplo, vocês assistiram essa live, vocês também são pessoas que podem, sabe, contribuir com essas outras pessoas, dizer, olha, não é só novembro não, viu? Olha, não tem só menina bonita do Laço de Fita. Você conhece a Kyo-san? Kyo-san, não conhece? Procura lá na internet. Olha, eu assisti uma live e a pessoa disse que, olha, ela tem um ótimo trabalho. Eu não sei quando que vai ter fim, enfim, né? São tantas coisas. Mas eu acho que hoje a gente tem bastante material para trabalhar, inclusive material teórico que eu apresentei para vocês aqui, né? Nessa perspectiva que a gente estuda, né, Ayodele, não basta o que a gente já sabe. O senso comum sempre tem que estudar mais, né? Tinha uma pergunta da Camila. Vamos ver, Camila. Qual a abordagem que poderíamos seguir em relação aos livros citados para trabalhar com crianças pequenas? Camila, eu não entendi. Como assim? Qual a abordagem? Pequenas, isso, muito bem. Infantil 2 e 3. Camila, você sabe que eu fiz um curso. Conheço a Cor da Cultura. Deixa eu prestar atenção aqui na pergunta da Camila. Camila, eu fiz um curso e aí uma professora compartilhou a experiência dela com bebês e crianças pequenas. E aí a prática dela, é claro, ela apresentava o livro, mas aí ela dividia as páginas em como se fosse tarjetas. Então, cada página era uma tarjeta. E era grande, colorido, plastificado. E os bebês, e ela ia contando e pegando tarjetas, não, plaquinhas, né? E depois ela colava essas plaquinhas pela sala. Então, eu acho que com crianças pequenas, também isso é muito possível. É possível ter desdobramentos, fazer uma boneca da personagem.
Então, eu acho que tem N maneiras, assim, disso chegar para além do livro, para além da leitura, né? Aquela leitura que senta e tal, na roda. Eu acho que é isso, Camila. Olha, Sheila, a Sheila traz uma coisa aqui que é, assim... Ai... Ó, a Sheila pergunta assim: apesar da crítica sobre a personagem Tia Anastácia retratada no Monteiro Lobato, não seria interessante apresentar a obra para as crianças despertando um olhar crítico? Sheila, se o professor e a professora estão preparados para, acho importante. Do contrário, não utilizo. Não utilizo, e assim, eu lembro uma professora minha, a professora Heloísa, ela falava assim: olha, se vocês não estão preparados, não utilizem, porque pode ser muito ruim. Pode ser muito ruim, porque a criança tem ali a referência, né? Você lê, nossa, a professora está lendo é porque é bom, né? Porque é legal chamar a pessoa de negra beiçuda. Eu acho que talvez para crianças mais velhas a gente possa trazer isso, não subestimando a potência das crianças de entender isso, mas há que ter cuidado ao fazer isso. Cuidado e conhecimento para fazer isso. É isso que eu acho, Sheila. Eu te amo. Olha lá, isso mesmo, as crianças, estão vendo? As crianças, elas vêm para a live, elas vêm. Olha, a Alexandra está falando assim, a representatividade é essencial para que não haja uma história única sobre os povos, culturas e lugares, mas é fundamental uma reflexão criteriosa. Gente, tem que olhar. E assim, eu vou dizer, não é nem um livro infantil com personagem negra. Tem que olhar antes, tem que ler antes. Eu passei por uma experiência, não sei se vocês conhecem um livro que se chama Árvore Generosa. Ah, minhas amigas, não, o livro é lindo. Aí, quanto livro, não sei o quê. Reuni as crianças, você fala, o livro é lindo, vou contar ali, vamos que vamos. Comecei a ler o livro. E eu fui tomada por uma emoção muito forte, eu não consegui, assim, me pegou muito forte. E eu comecei a chorar na frente das crianças. Assim, não que eu ache ruim a professora ou o professor demonstrar sentimento na frente das crianças, mas eu fui tomada pelo momento, eu não me preparei. Então, a gente vai ler, leia antes. A amiga falou que é lindo, maravilhoso, mas lê, porque aquilo pode, né? Pode não ser lindo para aquele grupo de crianças, pode não ser o momento, por exemplo. Esse livro pode falar de luto, para uma criança que está vivendo luto agora, e você tem que, né, acolher ali a situação. Então, eu acho que tem que ter cuidado. A Fabiana fala, como é bom ver esse olhar crítico, porque quando eu li A Menina Bonita do Laço de Fita, estava achando que estava arrasando. Fabiana, isso acontece muito, Fabiana. Gente, não se culpem. Sim. Nossa, as professoras faziam projeto. E, ai, que lindo, Menina Bonita do Laço de Fita. A gente pode conversar sobre ele um dia, assim. E eu tenho amigas e professoras que dizem que, bom, enfim, que esse livro serviu muito, inclusive para situações de racismo, né? Mas ele não é o único, né? Ele não é o único, então vamos, né? Vamos diversificar, né? Vamos diversificar. Eu tenho uma pergunta. Pergunte. Eu tenho uma amiga que ela escreveu um livro. Eu acho incrível, mas assim, o livro é como, sim, vou dizer, não existe uma cor exatamente. O nome do livro é Elora e o Planeta Onde Estão as Cores. Uhum. Que ela tem essa pegada mais sobre a diversidade, sobre o respeito. Eu poderia considerar esse um livro inclusivo, porque assim, as silhuetas, a imagem do desenho que ela escolheu é uma assim que você, olhando, tirando a cor da menina ser amarela, você fala, é uma mulher negra. É uma mulher negra. Uhum. Entendeu? Aí, assim, poderia ser algo inclusivo, assim, uma literatura negra. Eu acho que total, assim, a gente podia até criar agora uma outra tendência, inclusive, né? Uma outra tendência, sim. Acredito que sim. Ó, tem mais uma pergunta. Você poderia falar mais sobre o trabalho
com os tipos de fios de cabelo. Ai, eu amei esse trabalho também. Gente, Ana, eu sou muito suspeita, tenho que me segurar, assim. Bom, a partir tem vários livros que falam sobre cabelo, vários livros. Eu vou contar um pouco da minha experiência ao falar. Eu tinha uma demanda de trabalhar com linhas, né? Na educação infantil tinha uma coisa de linhas e tal, linha reta, linha curva. Falei, eu vou trazer o cabelo. E eu trouxe um livro que eu não apresentei aqui, que se chama Os 1000 Cabelos de Ritinha. Ai, agora eu não vou lembrar da autora, e esse livro está um pouquinho longe de mim. Que vai dizer de uma menina negra que cada dia uma pessoa da família faz um penteado nela, né? E eu li esse livro para as crianças, e na época, todas as crianças da turma tinham cabelos, eram crianças brancas com cabelos lisos, talvez um pouquíssimo cacheado. E eu fui trazendo as linhas, né? E a gente tirou um pouquinho, aí todo cuidado para falar, não é para cortar com a tesoura em casa. Eu estou pegando o fiozinho, porque senão vira cabeleireiro barbeiro, né? E as mães, enfim. E aí fui mostrando para as crianças que cada criança tem, o fio do cabelo é um fio, e cada fio tem uma curvatura, né? Uns têm a curvatura mais acentuada e outros têm a curvatura menos acentuada. E a gente foi comparando. E aí, em um dado momento, depois a gente fez um registro, o professor de artes fez várias cabecinhas, vários rostos, né? E eles foram fazendo vários tipos de cabelo, né? E apareceram cabelos diversos. Então, teve essa coisa de usar a matemática, a artes. E aí, em um dado momento, eu falei, gente, quem que parece com quem aqui na turma? E aí, um menino, branco, cabelo liso, falou, não. Eles chamam de tia, né? O que é um pouco controverso para mim, mas enfim. Chayo, meu cabelo é igual ao seu. Não, gente, meu cabelo é igual ao da Chayo. E assim, naquele momento eu não consegui dizer que não, porque eu acho que ele criou ali uma identidade comigo, ele queria, enfim, ser parecido comigo, talvez, né? É um pouco do vínculo que as crianças têm. Eu não ia falar, não, você tem um cabelo liso. Eu deixei um pouco como se eles se dissessem como eles são, como eles se veem, né? E eu vi uma professora também, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, fazer esse mesmo trabalho. E isso foi criando desdobramento. Isso pode ser desdobrado para o uso dos penteados e fazer um canto de cabeleireiro de penteado. Essa semana eu encontrei um projeto aqui em São Carlos. Ai, agora eu esqueci o nome. É uma professora, acho que Cafofo, fala sobre cabelo, e ela criou ali dentro da escola um ambiente onde as crianças, principalmente as crianças negras, cuidam do seu cabelo. Ela criou um ambiente dentro da escola de valorização desse cabelo. Então, acho que é isso que eu posso te falar, assim, e pode ter N desdobramentos, no sentido de a questão da identidade de pai e mãe, como é que é o cabelo do seu pai e da sua mãe, né? E aí, tirar essas palavras do vocabulário relacionado a cabelo. Cabelo ruim, cabelo bom. Isso não existe. Existem cabelos, né? Existe curvatura de fio. Eu acho que, não sei se eu te respondi, Ana. Tem essa outra questão da Ana Paula. Já trabalhei com diferentes tons de pele a partir de misturas de tinta. Seria uma prática adequada? Muito adequada, Ana Paula, super adequada. E sabe o que eu te indico? Tem uma artista plástica que se chama... Ai, meu Deus... Caldeirão... Varejão, Adriana Varejão. Inclusive, ela tem uma obra linda exposta no Inhotim. A Varejão, a partir de uma pesquisa que foi feita, perguntando para os brasileiros qual é a sua cor, pasmem, apareceram quase 150 denominações para a cor de pele. Então, não apareceu eu sou negro, eu sou branco. 150. E a partir disso, a Varejão foi fazendo misturas de tinta e foi denominando cada cor de pele. Então, apareceu morena queimada, jambo caramela, enfim, tudo que vocês imaginarem. E eu acho isso muito interessante. Esse é um trabalho muito interessante porque pergunte para as crianças. A gente pouco escuta as crianças.
Qual que é a sua cor? Mistura aqui, vamos misturar, vamos ver qual é. Então, eu acho que uma ótima indicação é uma apreciação dessa obra da Adriana Varejão. Eu não sei o nome da obra, mas se você colocar Adriana Varejão, Cores da Pele, eu acho que pode ser bem legal, viu, Ana? Ai, depois quero saber dessa sua prática, viu? Mais uma pergunta. Quais as suas impressões referentes ao livro Cabelo Doido? Não conheço esse livro, mas já não gostei muito do título. Já não gostei, esse negócio, cabelo doido, cabelo bagunçado, um pouco essa atribuição assim do cabelo a alguma coisa, cabelo doido, cabelo ruim, cabelo bom. Cabelo é cabelo, cabelo é crespo, liso, cacheado, ondulado. Não conheço, então não posso afirmar. Tenho que me segurar aqui, viu, Alexandra? Senão. Eu trabalhei esse livro. Como é que é ele, esse livro? Conta. ele é um cabelo que ele vai dando volta em tudo. Então ele começa a dar volta, e eu trabalhei com blocos de montar aqueles de encaixe, e aí ele começava a dar, aí a menina estava com o cabelo dela, e ele começou a crescer, e ele começava a crescer por todos os lugares, assim, e o cabelo ia. O que eu trabalhei mesmo foi nessa questão da estética, porque o livro, a ilustração dele é muito, muito boa, bonita mesmo, estética. Ele não faz uma referência negativa ao cabelo. Aliás, ele é divertido, né? Ele é um cabelo divertido. Esse doido é um cabelo divertido, né? Porque para criança tem essa questão, né, de ser divertida, aquela questão do sentimento. Mas depois, se você analisar ele, né, como você tem essa parte crítica mais apurada, né, do que, né, aí depois você me dá eu vou falar um livro, assim, eu não tenho essa coisa, não leia, mas esse livro foi retirado, né? Não sei se vocês sabem da história. Tem um livro que se chama Pepa. É um livro o sobrenome dela é Randó, e ele foi distribuído por toda a prefeitura do município de São Paulo. Bom, a figura da menina, ela é uma menina de pele clara, só que ela tem um cabelo crespo. E esse cabelo é cortado a alicate. Esse cabelo puxa um caminhão. E a menina, enfim. E aí tentam alisar esse cabelo, aí acho que a menina pula na piscina, enfim. O que aconteceu com esse livro? Uma empresária que tem um blog, o nome dela é Ana Paula Chongani, vocês podem colocar lá no YouTube, ela tem um canal. A Ana Paula Chongani, a filha dela estudava na prefeitura e um dia a menina teve contato com esse livro. Ela falou, gente, o que é isso? A partir desse vídeo da Ana Paula, muitas pessoas vão questionar e vão olhar para esse livro e falar, gente, né? Não dá para a gente dizer de um cabelo crespo desse lugar. Esse é um livro racista e tal. O livro foi retirado. Então, não leiam Pepa, não contem Pepa. Não contem. Eu já arrumei uma confusão por causa disso, assim. Foi uma boa confusão, foi uma boa briga, foi uma briga boa. Eu não brigo muito, mas quando eu brigo, né? Assim, foi uma briga boa e o livro foi tirado da escola também onde eu estava, né? Eu estava trabalhando as cartas de Maria. Você conhece as cartas de Maria? Das Marias? Ele é um livro com fotos, são duas Marias, né? E uma ficou no Brasil e a outra foi para um país do continente africano. Eu não sei qual país que é agora, mas são fotos lindas, né? E aparece ela mandando carta para a amiga que está aqui, contando como é lá no país que ela está, ali do continente africano. Eu não sei qual país que é. Assim, as imagens são lindas. E eu estava trabalhando com as minhas crianças e um aluno meu falou assim, ela é feia, né? Olha que mulher feia. Aí eu peguei e falei assim, mas ela parece com quem? Eu não sei também se está certa, correta essa minha abordagem, né? Então, eu tenho que estudar muito isso, a gente tem que estudar tanta coisa, né? Como professor generalista, assim.
E aí eu falei assim, mas ela parece com quem? Ela não lembra a sua mãe, porque lembrava bem a mãe. Não, minha mãe é linda. Eu falei, e ela? O que ela é? E ele olhou e começou a chorar. Mas minha mãe não é preta, ele falou. Mas a minha mãe é linda, mas ela parece com ela, mas não é dessa cor. E aí ele começou a chorar muito. Então assim, é difícil também, né? Assim, a gente tem que estudar mais também para fazer as intervenções corretas. O que eu fiz ali na hora foi isso, né? Mas ela parece com quem? Porque ela parecia assim com a mãe dele. Uhum. Então, como ela é? Aí depois ele falou, ela é linda, então, né? Porque se é igual a minha mãe, ela é linda. Sabe que você falando isso me remeteu a uma pesquisa. É uma pesquisa, não façam isso, gente. Isso é uma pesquisa que foi feita no ambiente controlado, com psicólogos e terapeutas. Mais ou menos nos anos 30, 40, se eu não me engano, um grupo de pesquisadores nos Estados Unidos fez uma pesquisa com crianças negras para ver o impacto do racismo na subjetividade dessas crianças. Colocaram crianças numa sala, duas bonecas, uma boneca branca. E eles iam, uma boneca branca, uma boneca negra. Quem é a boneca boa? Branca. Quem é a boneca bonita? Branca. Quem é a boneca gentil? Branca. Todas as qualidades positivas vinham para a boneca branca. Quem é a boneca ruim? Negra. E aí ele perguntava, você parece com qual? E ele apontava para a boneca negra. Então, vejam a partir disso qual é a dimensão subjetiva que essa imagem, e que não é a imagem só do livro infantil, é a imagem que a sociedade dá do que é bonito, do que é feio. Ele aponta o tempo todo para a boneca branca como a boa, a bonita, só que ele sabe que ele parece com a outra, que é feia, ruim. Então, é assim, a gente tem que estudar muito mesmo, e eu acho que você fez uma intervenção no sentido que te cabia ali, de trazer algo próximo à mãe. E não é culpa das crianças acharem que o negro é o feio, é o ruim. A sociedade diz isso o tempo todo, não só para as crianças, mas para a gente. Ah, e o homem bem-sucedido de terno e gravata, qual é? Quem são os homens hoje bem-sucedidos que estão no poder? E aí a gente pode pensar em poder cultural, político. Existe algum homem negro em destaque politicamente? Existe alguma mulher negra em destaque? Não existe. Não existe. Onde que essa criança vai se ver? Ah, não, aí, mas tem a novela ali, a Thaís Araújo. Tem a novela. Reparem nas novelas. Pantanal. Pantanal, gente. Pantanal. Como é que é a Juma? A Juma é uma mulher negra? Quem que é a central ali? A Juma é uma mulher branca, cobiçada por sua beleza exótica. E a outra personagem, que é a muda? É uma mulher negra. Tem nem nome. Não, tem que a Juma também não é nome, né? Enfim, mas é isso, é a centralidade. As crianças e nós, adultos, estamos sendo atravessados por isso o tempo todo, gente. O tempo todo. E é tudo subliminar, é tudo na sobrelinha. Quem é o homem que é morto todos os dias que a gente vê na televisão? É um homem negro. É um homem negro. Quem são a maioria das mulheres que fazem ali o trabalho de faxina e diarista? São as mulheres negras. Você entra numa escola, quem que é a equipe terceirizada? Agora, que cor que é a cor da diretora? A secretária da educação não é uma mulher negra. Não é uma mulher negra. Então, a gente tem que mudar as coisas na escola, mas a gente, enquanto sociedade, também tem que mudar as coisas para fora da escola. Em quem a gente vai votar? Que tipo de cultura que a gente vai consumir? A gente vai ver novela ou vai ver um filme que tem a personagem negra ali na centralidade, né?
A Larissa está falando, quase não existem professoras negras, diretoras negras, as pessoas negras são sempre o serviço da limpeza ou da merenda. Em nenhum lugar há representatividade. Nesses lugares há, né? Porque aí você acha. E aí, Larissa, isso não é problema nenhum. Assim, falar, ai, mas você está desvalorizando as merendeiras, as funcionárias. Não desvaloriza. Só que não existe equidade nos vários lugares, né? E aí tem uma coisa, Larissa, que é mega importante, que é essas pessoas estão lá e essas pessoas são invisibilizadas por nós. As crianças passam o dia inteiro na escola e as crianças não sabem o nome dessas mulheres. Elas sequer falam bom dia. A professora chama ela de, ô, Psyu, vem aqui limpar. Então, também a conduta que a gente tem. As funcionárias da escola onde eu trabalho, elas entram dentro da minha sala. As crianças dão bom dia, boa tarde, boa noite. Elas vão lá um dia contar a história junto comigo. Elas são valorizadas. E eu demonstro que é assim que a gente trata as pessoas, né? Ai, Núbia. Ai, eu tenho vontade. Gente, eu me animo muito para fazer a live, assim, e aí eu vejo um relato de vocês. Sim, eu super me animo, mas às vezes tem umas coisas, Núbia, que essa última agora, eu não sei se vocês acompanharam, uma criança, e a escola ia ter um evento sobre circo, a professora mandou, gente, amanhã tragam as crianças, vai ser tema circo, vai ter uma festa aqui, que coisa linda, festa, circo. A mãe, gente, imagine quem é mãe, né? Se arrumou, só joia rara, vestidinho de palhacinho no circo, lindo, foi para a escola. A mãe entregou, tirou foto, botou no Instagram. Lindo, tchau, filho, te amo. Passa-se um tempo, parentes dessa mãe, familiares, acessam a rede social dessa escola, veem o filho numa posição muito desconfortável, vestido de macaco. A mãe mandou o filho de palhacinho. As professoras vestiram um menino de macaco. O que a gente pode dizer disso? Vestiram um menino de macaco, fizeram o vídeo, colocaram na página da escola. O que a gente pode dizer disso? Não, minimamente, é bizarro. É bizarro. E isso tem nome. Isso é racismo. Não, mas não teve intenção. Não, mas a minha avó era negra. Não, mas eu sou casada, eu tenho amigos negros. Isso não invalida você de ser racista. As professoras foram racistas. A escola foi racista. E não percebeu. E botou. Agora tiraram, né? Não tem mais esse... Deve ter aí nas internet da vida, porque alguém deve ter gravado esse vídeo, né? Então, o que dizer disso? A gente precisa estudar. A gente precisa se olhar. E a pessoa negra, ela não é racista. Ela também é racista. O racismo está atravessando todo mundo. Negros e brancos. Crianças e adultos. Jovens e idosos, né? Isso é crime mesmo. Tânia, esse é o clássico. Gente, hoje a criança na escola que eu trabalho, mas uma criança branca não queria sentar do lado da coleguinha negra. Olha a situação que estamos vivendo com crianças de 4 anos por falta de orientação vinda de casa. Tânia, essa é uma outra dimensão. Que a gente pensa que a escola... Não, professor é super-herói. E a escola vai resolver o problema do mundo. Enquanto a gente não trouxer a família, não adianta. Não adianta. Não adianta. Porque é isso. A criança vai falar, não, festa junina é o clássico. Que mulher negra aqui, que está me escutando aqui no YouTube, não chegou, primeiro que nunca era noivinha da festa, né? Imagina, né? A noivinha era a menina loira. Chegava na festa junina e o parzinho não queria te dar a mão. Porque você era uma criança negra, uma menina negra. Quantas vezes?
E aí, às vezes as pessoas brancas falam, nossa, mas isso acontece? Acontece. Aos baldes, aos montes. E o que a professora faz? Ela não faz. Ela silencia. Então, existe essa dimensão dentro da educação. A dimensão do silêncio, a dimensão do... Professor, ele me chamou de macaco. Ah, não liga. Ó, não liga, ele é muito bobo. A professora não conversa sobre. Talvez por medo, ou então, às vezes, os professores falam, ai, mas não é meu lugar de fala, eu não sou uma pessoa negra, eu não posso falar. Não, você vai falar. Que você é uma professora, é o seu papel falar. Você não pode silenciar. Aquela criança se sente totalmente abandonada. Quando a professora finge que não vê, ela fala, não liga. Né? Olha lá, 3 anos. E aí tem outra dimensão, viu, gente? Mas criança não é racista, criança é. Eu tenho história, que aí professora é amiga de professora, que vai em festa com professora. História de berçário. A criança apontar de fralda, dizer peta, peta. Berçário. Então, a criança é racista sim, né? Essa questão, né, que você colocou dos estereótipos, né? Eu tenho a minha colega já está aposentada, essa colega professora. Mas quando ela chegou para trabalhar na escola, uma escola que eu trabalhei bastante tempo, quando ela entrou na escola, a diretora, ela foi apresentar a área de serviço. Ela foi se apresentar, olha, eu vou trabalhar aqui. E o primeiro lugar que ela levou foi para a área de serviço, né? Aí ela virou e falou assim, olha, não que eu não possa varrer a sala que eu vou dar aula, né? Mas eu sou professora, né? Não tem nenhum problema, porque, né? Não vai ser demérito algum, né? Mas ela já olhou, e daí ela já fez assim, então já, né? Então é triste, né? O julgamento. E a questão, assim, eu tenho algumas coisas assim, ainda que eu preciso estudar muito, mas que você colocou a questão do lugar de fala. Algumas pessoas defendem, outras não, mas é aquilo, a pessoa às vezes, eu não entendo assim, que ela é racista, ela é fruto das determinações, das próprias determinações, então ela não se entende. A mesma coisa o pobre, eu falo pobre de extrema direita, né? Que nem se entende como pobre, né? O cara, o dono do mercadinho que se acha da elite ali, né? Então, você tem... Porque, assim, eu tive uma mãe, assim, eu olhei para ela e eu pensei, assim, quanto sofrimento que ela, né? Claro, a gente nunca vai conseguir entender, né? A gente tenta se aproximar do que a pessoa passa, mas nunca vou passar o que uma pessoa negra passa. Eu passo o que uma mulher passa, né? E aí uma mulher negra ainda tem mais, né? O que a sociedade impõe ali. Ela falou assim, ainda bem que meu filho nasceu branco, o filho dela era bem loiro, né? E a gente estava ali, naquele momento as mães entram e eu olhava assim, ela é tão bonita, eu falei, por quê? Né? Aí ela, ainda bem que ele nasceu loiro. E aí eu fiquei pensando, por que ela estava falando isso, né? Mas era porque ela não queria que o filho dela sofresse o que ela sofreu, talvez, né? Então eu não perguntei, não, né? Continuei assim, mas é difícil, né? Eu não sei o que você pode falar a respeito disso, né? Tem muitas pesquisas que falam sobre isso. Tem uma pesquisadora lá, Santa Catarina, Lia von Schomer. Ela tem um vídeo num TED Talk que fala sobre isso. Ela se casou com um homem negro, ela é uma mulher branca, e ela estava assim, gestante, pensando, nossa, tomara que ele nasça com o olho claro. E ela começou a se perguntar, mas por que eu estou pensando isso? Então, veja, ela se questionou. Bom, eu acho que depois vocês podem assistir, vale muito a pena. E ela vai falar sobre as relações interraciais e essa coisa do querer se aproximar do ideal branco. Porque é isso que o racismo faz. E assim, isso tem nome. Intencional ou não intencional. Eu acho que a gente não pode ter medo de dizer. Isso é racismo.
Isso é o que nos atravessa todos os dias. Então, querer ter um filho mais claro, isso acontece não só nas famílias interraciais, mas em famílias negras. Tem um livro, também não está aqui comigo, se chama A Cor do Amor. Uma pesquisadora estadunidense, Elizabeth Freeman. Ela vai fazer uma pesquisa em Salvador com famílias negras e ela vai perceber isso. De um bebê nascer e as pessoas terem a prática de colocar pregador no nariz da criança, com risco dessa criança, inclusive, perder o ar. Porque, tem um nariz aproximado, está se aproximando da imagem de uma pessoa negra. Ou de dizer que se a criança nasceu escura, a barriga estava suja. Tem várias coisas. E ela vai descrever tudo isso e vai analisar. E no fim das contas, tudo isso é o racismo, gente, que nos atravessa, pessoas negras e pessoas brancas. Desejar que o seu filho seja mais claro. Por que uma mãe deseja que o filho seja mais claro? Qual que é o ideal de beleza? Quem são os jovens que morrem todos os dias? Não são os jovens brancos, não são. A gente sabe que não é. São os jovens negros. Por que essa mãe deseja isso, né? Isso tudo são os impactos do racismo, né? Não tem jeito, né? Sim. Eu coloquei o comentário ali, mas é porque eu tinha saído e voltei. Eu cresci a minha vida inteira falando que eu tinha cor de peido, porque minha mãe não me declarava como parda, já que eu também não tenho uma pele negra, né? Mas eu também não sou branca, nunca me declarei como branca. E eu cresci com isso a minha vida inteira. Então, alguém perguntava qual a sua cor. Minha mãe passava até vergonha. Eu, cor de peido, porque eu não tenho cor. Então, aí você fica com isso, né? E sem falar que na minha época, agora com meus 30 anos, tem um pouco mais de representatividade. Mas naquela época não tinha. Era muito difícil você achar uma boneca negra. E a Barbie também era sempre aquela branca perfeita, né? Outra coisa que, apesar de tudo, hoje em dia, eu tenho... Meu filho que entrou aqui naquele momento, devo ter uns 50 livros aqui em casa. Só 2 são de histórias de negros, assim. Então, isso vai mudar, né? Eu tenho um do Emicida e um Príncipe Negro. Do Rodrigo. Assim, sim, e o restante, assim, são todas histórias brancas. Tem um que diz que eu li, mas não identifiquei. Então, agora essa biblioteca vai mudar, né? Sim, com certeza. Você me chama para fazer a curadoria dessa biblioteca, aí que eu vou fazer a curadoria. Olha, eu tenho um livro muito bom falando sobre essa questão do colorismo. É o livro da Lupita Nyong'o, que se chama Sui. É um livro lindo, assim. O livro já é lindo. Sabe aqueles livros cartonados, assim, tem uma ilustração maravilhosa. É um livro grandioso. Ele vai contar a história de uma família negra que tem vários tons de pele. E tem uma menina que tem a pele retinta. E ela não gosta dessa pele, dizendo que as crianças na escola, sempre a escola ali, né, não brincam com ela. E aí essa menina, o que ela vai fazer? Ela vai arranhar a pele dela. Ela vai comer banana. Porque ela não aceita. E aí vai acontecer uma coisa muito bonita ali, que eu também não vou dar o spoiler. Esse livro é um livro bonito e vocês também podem conhecer esse livro na Netflix. Na Netflix tem uma série que se chama Bookmarkers. Histórias de negros. Agora não vou saber. Bookmarkers. Procurem lá, Netflix. São livros infantis, claro, dos Estados Unidos, estadunidenses, e os autores contam os livros. É linda essa série, é linda, eu assisti mais de uma vez. E tem alguns livros que tem em português, não todos têm, mas tem esse livro da Lupita que se chama Sui. S-U-L-W-E. Lindo, lindo, lindo. E aí você traz uma dimensão que é também... Aqui eu sempre falo muito isso. Esses livros, eles são mais que livros, eles são mais que obras de arte, eles são verdadeiras curas, principalmente para nós adultos e adultas. Então, esse é um livro assim que eu acho que você vai se identificar.
E é isso. Também ser negra é uma escolha política, né? Não é só, não é só uma coisa de cor, mas é uma coisa de, não, os meus ancestrais vieram da África, só da África não, né? Porque a gente é um país de um lugar onde as pessoas vieram, foram se misturando, talvez não no primeiro momento por vontade, por amor, que a gente também tem que falar sobre isso, as mulheres indígenas e as mulheres negras, e é importante a gente falar isso. Eu sei que essa é uma live de literatura infantil, mas a gente tem que se haver com essa história. As mulheres indígenas e as mulheres negras foram estupradas. A miscigenação no Brasil ela não se deu porque, um casal, que lindo, se amaram. Talvez hoje a gente tenha isso, né? Tem essa liberdade de poder conhecer alguém com uma cor de pele diferente, mas durante bom tempo a miscigenação do Brasil ela foi escrita a partir disso, que não é uma coisa tão boa. Mas enfim, e aí para te dizer que ser uma mulher negra é uma escolha política, dizer meus ancestrais vieram, eu considero isso importante, né? Desculpa, o meu áudio estava desligado. Então, a Núbia colocou, né, do racismo estrutural, é estruturante, ele é reproduzido por ser ensinado, são como somos construídos dentro desse sistema perverso. Infelizmente, precisamos desconstruir e resistir a isso, de fato. No BC tem toda a razão, o estrutural, o estruturante, e ali fica naquela alimentação, e aí as pessoas falam, ai meu Deus, vai ter fim? Uma hora vai ter que ter, porque, Sim. né? Uma questão da Ana. Tem algum livro para indicar que mostre negros em diversas posições e locais na sociedade? Da sociedade? Tem um livro, Ana, que é maravilhoso, eu gosto muito, se chama Bia vai à África. É a história de uma menina que a mãe... eu não sei se a mãe é... Não sei se a mãe é... O pai é arquiteto e a mãe tem um outro lugar que a mãe precisa viajar. Não sei se a mãe é jornalista. E aí, em um dado momento, a mãe precisa fazer uma viagem para o continente africano, que ela vai trabalhar e vai viver lá um tempo, durante um ano, né? E aí mostra essa família, que é uma família que não é uma família pobre, humilde, não. Os pais estão em posições sociais, assim, vai de destaques, não estou falando que é rico, né? Mas posições sociais de destaque. E aí a menina vai conhecer vários países do continente africano, ela vai com a mãe, e aí ela vai mandando e-mail ou carta para o pai e para o irmão que ficaram no Brasil, assim. Esse é um livro muito legal e também trabalha essa coisa da geografia, do que tem nesses lugares. Ela passa pelo Egito, ela passa por Angola, onde eles vão morar um tempo e vê que fala português. Ou mesmo esse livro, assim, É Hora do Almoço. Mostra uma família comum, uma família que não está numa situação de fome, de violência. A família vai comer no almoço, tem uma casa bonita, tem uma mesa farta. A gente também tem livros que a gente pode pensar aí nas tendências, eu acho que é uma nova tendência, que são as biografias. Pensar em trazer o Martin Luther King, o Mandela, a Sueli Carneiro. Tem uma editora que se chama, a editora não está me patrocinando, se quiser me patrocinar também agradeço, se chama Editora Mostarda. Ela é uma editora de Campinas e ela traz livros, eles não são, eu não considero eles livros literários assim, mas ela vai trazer coleções, kits, que tem biografias, Conceição Evaristo, Mandela, nossa, tem um monte, eu acho até que eu tenho aqui para mostrar. Eu tenho do Mandela aqui para mostrar para você. Inclusive, alguns desses livros foram comprados, também não estou fazendo propaganda do governo do estado de São Paulo, mas enfim, pelo governo do estado de São Paulo. Então, esse aqui é o livro do Mandela, da editora Mostarda. Então, é um livro, ele é meio... Eu considero ele um pouco paradidático, assim, né? E eles são muito cuidadosos, né? Eles são muito... Olha, uma ilustração bonita. E aí, cada personalidade vai ter um livro. E normalmente vem em kit, né?
Ai, que linda! Ai, Gama. Olha, nunca é tarde, viu, gente, para se formar em pedagogia. As pessoas falam, eu sou velha para formar em pedagogia. Nada. A tua experiência de vida é muito importante. Continue ali persistindo. Pedagogia precisa de pessoas como você. A gente precisa ocupar esses lugares também, viu? Essa questão já foi, Débora. Uma coisa que eu vi, só que o livro não era nenhuma história negra, assim, mas durante o meu estágio eu estava lendo para as crianças uma ideia malucada. E a menina tinha um narizinho, parecia realmente um narizinho de tomada, de porco, não sei o quê. E uma das alunas, ela percebeu, ela ficou olhando com uma cara séria, assim, eu achei muito engraçadinha a cara dela. Ela olhando com uma cara séria, e até que uma hora ela, tia, por que ela tem o nariz assim? Nariz de porco. Aí eu olhei pra cara dela, fiquei assim, sem saber o que dizer na hora. Eu falei assim, o que você acha? Ela falou assim, só é diferente, igual o meu é diferente de fulano, que é diferente de ciclano, que é diferente de Beltrano. E aí as crianças começaram a falar as diferenças assim com uma naturalidade. Eu acho tão gostoso. Aí as crianças trazem isso, né? Isso é tão bom, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar e escutá-las, escutar as crianças, assim. E quando elas tiverem falas racistas, interdita da melhor maneira. Vamos conversar sobre por que essa pessoa é feia. Eu acho que essa linha de devolver perguntas, de escutar as crianças, porque às vezes tem aquela coisa, é feio, não pode fazer que é feio. Ai, gente. Criança viu alguém fazendo, é feio. Não, não é feio, é desagradável, magoa os outros. Acho que a gente tem que começar a também dar o nosso linguajar assim. Ai, que bom, gente, vocês colocaram. Ó, a tradução da série lá, Histórias que Importam, a série do Netflix, viu? Ai, a gente assista. É muito fofa. Tem livros lindos, lindos. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu vi uma certa tendência que no Rio também estão colocando mais livros históricos, assim, da cultura negra. É só para cumprir a lei ou realmente estão tentando fazer alguma coisa? É Ai, uma pergunta boba, mas é uma coisa assim que pega. Bom, se a gente pensar que a gente vive um sistema capitalista e que as pessoas estão se movimentando, as editoras, assim, elas estão ligadas, que se elas não se movimentarem, elas não vão vender, né? Essa coisa da lei, ela deu um grande impacto, e aí tem pessoas que vão dizer que a partir da lei vão surgir os afrooportunistas, que vão colocar para vender, entendeu? Não tem cuidado nenhum, né? Não tem pesquisa, vai lá, coloca personagem negro, olha aqui como eu sou bom, como eu sou boa. Tem uma editora aí, grande, importante, que teve um livro retirado. Era um livro que contava a história do Luiz Gama, e um dado momento nessa história dizia que as crianças que vinham nos navios negreiros brincavam de pular corda com as correntes. Ai, que gostoso! Enquanto vinha no navio negreiro. Oi? Como assim pular corda no navio negreiro? E aí o pessoal, assim, né, a opinião pública, os pesquisadores, as pesquisadoras caíram de pau e falaram assim, gente, não dá, né? Não dá para dizer que no navio negreiro as crianças pulavam corda com as correntes, né? É muito subestimar o que foi o processo de escravidão, né? Então eu acho que elas estão atentas, estão bem atentas e também cometem deslizes, feios deslizes. Mais alguém tem alguma questão no chat? Débora, Solange? Essa questão, quando você coloca das crianças, né? Quando as crianças apontam e tudo, eu fiquei pensando, a minha filha agora está com 24 anos. Ela era pequenininha e a gente estava andando de ônibus e a gente não tinha esse, né? E ela olhou o homem olhou o homem
no ônibus, ela falou assim, mãe, ele é diferente, ele tem um cabelo branco e ele é preto, olha que legal, né? Que bonito, ela falou. Mas ele ficou bem ofendido, né? E eu não sabia nem como falar para ela ali na hora, porque ele estava tão ofendido. Aí quando eu desci com ela, eu fiquei assim, brava com ela, mas eu não sabia o que falar, né? Também eu era tão novinha, eu tinha, quando ela nasceu, acho que quando ela falou, eu tinha uns 20 anos, assim, né? Mas assim, ela falou que bonito, que legal, né? Porque ele era preto, tinha o cabelo branco, né? E aí eu falei, cada um é diferente. Na hora eu fiquei brava, depois eu falei assim, mas é porque é diferente, sim, né? E aí a gente tem que prestar atenção também nisso, né? Quando é uma constatação assim, e o jeito da fala é pela fala, né? Eu não sei o que você tem para falar disso, e aí a Sol entrou, acho que a gente já vai encerrar, né? Eu queria falar um pouquinho só desse senso de responsabilidade do educador, né? Esse material que nós, educadores, permitimos entrar dentro da escola, né? Porque muitas vezes existe até uma consulta, né? Ah, vocês querem que compre tal material? Vocês acham que vale a pena? E em alguns momentos a gente vai pegar no material porque, é bonitinho. Ai, vamos lá, a gente quer, nós queremos sim, vamos pegar, porque é bonitinho. Então, o educador, ele tem que ter um senso crítico de olhar para esse material e dizer, esse material vai servir a quê, a quem, para quê, né? Porque a partir do momento que a educação, nós, educadores, começarmos a avaliar o material e dizer, não, esse material não serve para a nossa escola, com certeza nós teremos uma literatura muito melhor dentro da escola. Eu falo porque quando eu estava como diretora na EMEI Francisco Gabriele, que nós fizemos esse trabalho com a Iodelli, nós tivemos que comprar os livros, porque não tinha. Né? Tinha Menina Bonita do Laço de Fita, né? E acho que o Cabelo do Lelê. Então, não tínhamos essa literatura. Então, nós tivemos, com recursos próprios da escola, que fazer essa compra. Então, eu acho que tudo isso, não tenho certeza, né? Que nós, professores, temos que ser críticos ao ponto de que as pessoas que são responsáveis por comprar materiais, por enviar, digam, não, vamos pegar coisa boa, porque ali tem educadores críticos que vão avaliar esse material. Então, nós temos uma grande responsabilidade em tudo que entra dentro da escola. Porque não serve para minha escola, não vai entrar. Né? Isso aqui não é bom, eu vou devolver. Né, para que o dinheiro público seja bem utilizado em prol das crianças, né? Porque agora teve a exposição, a Semana Literária na EMEI Francisco Gabriele, eu já tinha aposentado, nós começamos o trabalho em 2021, mas a exposição veio agora. E foram trabalhados os livros da Sônia Rosa, né? E uma mãe disse assim: a minha filha, essa semana, saiu tão empoderada daquela escola que eu sempre trabalhei isso nela, mas agora ela tá assim insuportável de tão poderosa que ela tá. E como é bom, né, escutar isso, a criança sentir que aquela escola também pertence a ela. Né? Então é muito importante o papel do professor Aildério. E isso que você faz de trazer essa reflexão, que quantos de nós aqui, que nem você falou, já usamos o livro X. Nossa, a hora que eu vi assim o Menino Marrom, né? Eu não conheço essa história, mas eu olhei para a capa e falei, nossa, o Menino Marrom. Não precisa nem abrir o livro, né? A capa já está falando tudo. Né? O cabelo de Lelê já está falando. Mas por muito tempo a gente olhou isso com um certo olhar ingênuo. Né? Porque se fosse com um olhar crítico, nós não iríamos trabalhar. Mas é com um olhar ingênuo. Então, agradeço a você, né, por esse momento assim de reflexão, porque eu acho que além de você trazer conteúdo, você faz com que todos os educadores pensem: estamos no caminho certo? É isso que queremos para a nossa escola? Como olhar essa criança que não se reconhece preta dentro da escola? Por que ela não se reconhece? Será que lá na parede da escola não está pintado a princesinha, Cinderela, Branca de Neve? E aí, cadê? Cadê essa criança negra? Onde que ela está? Né? Porque toda escola tem uma pinturinha, né? Eu nem gosto, assim, porque
né? Sempre né? Cabelinho loiro, bonitinho, vestido, corpo assim, bem cinturadinho, é linda, né? Então, é hora da gente parar para pensar onde está essa criança nos espaços da escola, né? A partir do momento que a gente começar a pensar nisso, essa criança preta, ela vai sair da escola mais empoderada. E os pais percebendo que a escola trabalha isso de forma natural, quem sabe a gente consiga alguma transformação, né? Que seja uma transformação, mas que ela aconteça de fato, né? Se for uma, tá bom. Né? Você pega um aqui, um ali, um aqui, aquilo vai. Né? Mas a gente está querendo mais, né? A gente está querendo mais dinheiro. Tá A gente já tem uma, a gente quer mais duas, a gente quer mais três. Aí você vai também. É como se você fosse contaminando as pessoas de coisas boas, né? Sim. Quando você consegue contaminá-las. Então, hoje, você, eu acho que trouxe essa reflexão, nós queremos te agradecer, em nome do GFORP, tá? Que nasceu com essa vontade de transformar mesmo, né? De trazer coisa boa para a educação. Então, eu te agradeço, espero que a gente possa conversar outras vezes, em outros momentos, trazendo um olhar mais crítico para a literatura. Obrigada, Eudeli, por tudo, viu? Eu que agradeço todas vocês que estavam aí no chat. Esse foi um chat super participativo, as pessoas falaram assim, sabe, se colocaram, concordaram, falaram, é assim mesmo que acontece na escola, a festa junina, é assim mesmo. E a gente conseguiu ir para além da literatura. Claro que a gente falou da literatura, é importante, mas a gente percebe como que isso vai permeando a escola. Eu agradeço muito. Assim, eu acho que o que a gente foi um encontro de corações abertos aqui. Muito, muito obrigada. Continuem fazendo seus trabalhos. E aí eu coloquei meu arroba aí no Instagram. Vamos trocando, porque assim, eu não sou aquela pessoa que fala, eu que sei. A troca entre educadoras é extremamente importante. Não se esqueçam disso. O coletivo é muito importante. Pensar em grupo, pensar junto, fazer coisas juntas. E aí eu digo juntos porque nós somos a maioria mesmo, e é isso mesmo. É muito melhor. É muito melhor. É mais fácil, Solange, fazer coletivo? Não é mais fácil. É difícil. Mais fácil. Mas é difícil. Né? Os resultados são muito melhores. Mas, assim, escutar o outro. E não pense que estar no coletivo, não pense que tratar da questão racial é uma questão que não vai ter conflito. Mas juntos e juntas a gente vai. Porque não adianta ir uma pessoa na frente sozinha. A gente precisa de todo mundo de braços dados. Então, eu já me considero aí, de braços dados com vocês todas. Agradeço muito. Olha, fiquem aí com o meu abraço e o meu beijo. Uma boa noite para vocês. Solange, muito, muito obrigada. Obrigada a você, querida. Mas a gente te espera para mais vezes, hein? Não me convida que eu venho. Então assim. Vai ter convite. Meninas, obrigada pela participação de todas. Tenham uma boa noite de descanso e em frente, que a escola precisa de todos nós. Tá bom? Beijos. Tchau.